Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ler o texto primeiro, depois a gente vai orar. Hoje a gente vai estudar o capítulo 8 de Hebreus. Os irmãos podem abrir a Bíblia no capítulo 8 de Hebreus. Vamos ler o capítulo inteiro, do 1 ao 13. Depois a gente vê parte por parte. Todos acharam? Capítulo 8, vou ler aqui para os irmãos. Eu vou ler na NVI. Então os irmãos têm outra tradução. Prestem atenção na leitura, fazendo um favor. Diz assim o texto: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada, envelhecida, está ao ponto de desaparecer. Oremos. Senhor, nós rogamos novamente a teu favor. Nós estamos diante da tua palavra, diante desse texto. Nós já oramos, já fomos ensinados, instruídos pelas orações dos nossos irmãos. Nós cantamos ao Senhor, nós lemos o salmo na abertura e vemos a tua mão graciosa, o teu amor sobre nossas vidas. Por isso clamamos o Senhor, Pai, que o Senhor nos ilumine na exposição desse texto. Me ilumine, me ajude a expor esse texto com fidelidade, ilumine o coração dos meus irmãos, a mente deles, e que todos nós, como igreja local, possamos entender e ser aperfeiçoados na sua palavra, Deus, ser mais parecido com o teu Filho. Faça o teu propósito nessa manhã, usando a tua palavra para moldar cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente vai estudar o capítulo 8 hoje. Quando a gente iniciou o capítulo 5, que é o tema maior da carta, que é sobre o sacerdócio de Jesus, ele vai, do capítulo 5 até o capítulo 10, ele vai falar sobre esse tema. É a parte mais extensa da carta. No começo do mês, a gente estudou o capítulo 7, e a ênfase do capítulo 7 é sobre a dignidade do sacerdote de Jesus, né? Na pessoa de Jesus. Como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é digno, em sua natureza ele é digno e superior ao sacerdócio levítico. Ou seja, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. O autor nos fala que ele é santo, ele é inculpável, é separado dos pecadores e mais sublime, mais exaltado que o próprio céu. E agora no capítulo 8, eu vou falar para os irmãos o que o autor vai tratar. São dois argumentos. Primeiro argumento, que esse sacerdote perfeito, mais sublime que o céu, ele também exerce o seu ofício sacerdotal num lugar mais sublime, né? Ele vai fazer a comparação do sacerdócio levítico, comparação do sacerdócio de Jesus. Enquanto o sacerdócio levítico servia no templo, no tabernáculo terreno, Jesus serve no celestial.
A segunda parte mostra que em Jesus é estabelecida a nova aliança, que a gente acabou de ler. Ele cita o texto de Jeremias e mostra que essa nova aliança tem promessas superiores à primeira aliança feita com Moisés. Esse é o tema do capítulo 8. É o menor capítulo de Hebreus, são 13 versículos, mas é carregado de uma riqueza, porque lembra, o argumento começa no capítulo 5, e ele vai argumentar até no capítulo 4. Até o capítulo 10. E ele vai fazendo isso, ele vai devagar, e vai subindo, mostrando primeiramente que Jesus o sacerdote dele é perfeito, na sua natureza. Depois ele vai mostrar que o ofício que Jesus executa é superior porque é celestial. Depois ele vai mostrar que o sacrifício que ele oferece é superior ao sacrifício da antiga aliança. Vamos ler o texto aqui, está projetado aí. Eu coloquei o versículo 6 aqui, que é o tema do capítulo 8. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, dos levitas, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Irmãos, o ministério, a primeira parte aqui do argumento dele, que vai do versículo 1 ao versículo 6. O ministério sacerdotal de Jesus é superior. Ele serve no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu ou construiu. Então, o primeiro argumento do autor no capítulo 8 aqui é que Jesus é superior porque ele serve. O seu ofício sacerdotal ele serve permanentemente, eternamente, no verdadeiro tabernáculo que o próprio Deus construiu. Vamos ler o versículo do versículo 1 ao versículo 6 novamente. Diz assim o texto: o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é construído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Irmãos, o autor aqui, mesmo quando essa carta foi escrita, o templo ainda estava de pé, né? Ele escreveu antes do ano 70, quando o templo em Jerusalém é destruído, por volta do ano 65, ano 68, mas ele usa o tabernáculo como referência, né? E o que foi o tabernáculo? Aqui está uma imagem que eu peguei na internet. Depois eu vou mandar um vídeo para os irmãos que dá detalhes como era. Tem uma maquete lá em Israel e essa maquete, uma maquete de tamanho representativo como era mesmo o tabernáculo. Vou mandar o vídeo para os irmãos ver. A pessoa que narra, que faz o vídeo, ela narra certamente tudo como que é lá dentro, né? Mas é assim, o tabernáculo era uma grande tenda, né? E Deus mostrou para Moisés, era o centro da adoração de Israel, estava centrado aqui nesse lugar, onde os sacerdotes levitas exerciam suas funções de sacrifícios, de ofertas de cereais, ofertas de incensos. A primeira imagem aqui, essa imagem do lado direito, do lado esquerdo para os irmãos, é a imagem externa do tabernáculo, que tinha esse altar aqui de bronze, onde está subindo essa fumaça aqui. Ali os animais eram queimados totalmente em holocausto. Antes de entrar na própria tenda aqui, no tabernáculo mesmo, no primeiro compartimento, existia essa bacia de bronze, essa imagem aqui. Essa bacia era com água, era para feita a purificação, lavava as mãos, os pés. Quando você entrava, a segunda imagem, você entrava nos dois compartimentos. O primeiro compartimento aqui é o santo, lugar santo, só os sacerdotes entravam lá. Tem 3 objetos sagrados aqui. A mesa de pães, dos pães asmos ou os pães sem fermento, que eram 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. Também tem um candelabro aqui, os irmãos estão vendo aí. E antes de atravessar o véu, para o lugar santíssimo, existia o altar de incenso, né? Ali era colocado o incenso como oferta a Deus. O sacerdote entrava nesse primeiro compartimento. O segundo compartimento, que era o mais importante,
Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Qual que era o objeto sagrado que estava no segundo compartimento? A Arca da Aliança. Né? A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do povo. Dentro da Arca, tinha três símbolos importantes para o povo de Israel. Primeiro, as duas pedras da lei de Deus, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, o Decálogo, os 10 mandamentos. Também existe o maná, que foi aquele alimento que o povo foi sustentado por 40 anos, e a vara que floresceu, confirmando que Deus tinha chamado Arão, o irmão de Moisés, ao sacerdócio. Então essa é a imagem. Então o autor está trabalhando com essa imagem. Então os levitas serviram nesse tabernáculo, nessa tenda terrena. O ofício sacerdotal foi executado e servido nesse local. Depois, posterior, é construído o templo, né? O templo já é algo mais grandioso, mas o que o autor está trabalhando aqui é com o tabernáculo. Vamos ver o texto. Irmãos, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade. Ele vai dar continuidade a todo o argumento dele anterior. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este. Vamos ler o versículo do capítulo 7, o versículo 28, que é a conclusão dele do capítulo 7. Versículo 28 do capítulo 7. Diz assim o texto: Pois a lei constituiu sumos sacerdotes, homens que têm fraqueza. Qual fraqueza são essas? Eles morrem. Outras fraquezas, eles são pecadores, eles têm que oferecer oferta pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Mas o juramento que veio posterior, está citando o Salmo 110, a qual diz que o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O juramento que veio depois da lei construiu o filho perfeito para sempre. Né? Então o sacerdote que nós temos, ele é perfeito, Jesus é perfeito. Ele é perfeito em sua natureza. O autor fala que é desse sumo sacerdote que nós precisamos. Ele é santo, ele é inculpável, é separado dos pecadores e mais exaltado do que o próprio céu. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade. Não é a primeira vez, não sei se os irmãos conseguem lembrar, não é a primeira vez que ele cita essa afirmação. Ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele cita lá no capítulo 1, que é o prólogo, é a introdução da carta. Vamos ler, capítulo 1, versículo 3. Quando ele cita essa afirmação que Jesus se assentou à direita do Pai. Capítulo 1, versículo 3. Bem no finalzinho do versículo 3, ele cita isso, mas vamos ler o versículo 3 inteiro. Capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do pecado, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, qual que é a importância disso? Lembra que Melquisedeque tinha os dois ofícios, ele era tanto sacerdote como rei. E o nosso Senhor também, ele é sacerdote e rei. Quanto o autor nos informa, novamente, que ele está sentado à direita de Deus, aponta para a sua realeza. Lembra que o Salmo 110, que é citado como referência ao sacerdócio e a linhagem do Messias seria segundo a ordem de Melquisedeque? O Salmo 110 também fala da realeza. O versículo 1 fala que o meu Senhor disse ao meu Senhor, Davi falando que Deus disse a Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, o ato de Jesus estar à direita de Deus mostra a sua realeza. Ele é nosso sumo sacerdote, né? Mostra o seu ofício religioso para mediar nossa relação com Deus, mas mostra também que ele é o rei. Outra coisa interessante, irmãos, o ato dele se assentar. Nenhum sumo sacerdote da ordem levítica se assentava. Não tem na história de Israel um sumo sacerdote se assentando num lugar santíssimo. Porque denota que ele cumpriu totalmente aquilo que o Pai deu para ele. O ato de Jesus estar assentado representa para nós um cumprimento total. Ele ofereceu. Ele cumpriu tudo que a Escritura dizia a respeito dele. O ato dele estar sentado diante de Deus é algo completo. Ele cumpriu de fato o sacrifício único e definitivo. Lembra que o autor no capítulo 7, ele fala que os sacerdotes da primeira aliança, ele oferecia sacrifícios continuamente. Não cessava. Ano após ano, dia após dia, era oferecido sacrifícios de cereais, de animais, para
expiar os nossos pecados, porque era um apontamento. Mas Jesus, de uma vez por todas, se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Agora ele se assenta e ele está exercendo a sua função de sacerdote, que é mediar nossa relação com Deus. Ele vive para sempre para interceder por nós. Versículo 2. Ele serve no santuário no verdadeiro tabernáculo, construído ou erigido pelo Senhor, não pelos seres humanos. Irmãos, o serviço de Jesus, enquanto o sumo sacerdote, os descendentes de Arão, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur, o nosso sumo sacerdote, ele serve no verdadeiro tabernáculo. Ele está realmente na presença do Todo-Poderoso, do Deus Pai, à destra do Deus Pai. E ele vive como um testemunho eterno, como um cumprimento do sacrifício que ele fez por nós, de uma vez por todas. Ele serve no santuário, no verdadeiro, que foi construído pelo próprio Deus, não pelos seres humanos. Ele vai fazer esse contraste entre o verdadeiro, que é o céu, o santo dos santos real, onde está o próprio Deus, e o que foi construído pelos descendentes de Abraão, né? Pelos judeus que foram construídos, pelos hebreus. Versículo 3. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Lembra, irmãos? O sacerdote, ele mediava a nossa relação com Deus. Então, o que ele fazia? Ele oferecia sacrifícios e ofertas a Deus, mediando a nossa relação com Deus. Ele fazia o meio de campo entre nós e Deus. Ele mediava a nossa relação com Deus. Então, o sumo sacerdote da primeira aliança, ele oferecia sacrifícios contínuos de cereais, de incenso, de animais, ofertas contínuas a Deus, de gratidão a Deus e também ofertas de animais para expiação dos nossos pecados. Como a primeira aliança, o sacerdote tinha que oferecer algo, era necessário que também Jesus oferecesse algo. Vamos ler no versículo 7, capítulo 7, versículo 27, porque ele diz realmente o que Jesus ofereceu. Capítulo 7, versículo 27. Diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Finalzinho. Ele o fez de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Jesus, ele não é só o sumo sacerdote perfeito, ele também oferece a oferta perfeita. Ele próprio se oferece em nosso lugar. Vamos ler também o capítulo 9, versículo 12. Aqui ele se oferece, o capítulo 7, versículo 27, ele se oferece a si. No capítulo 9, 12, ele oferece o seu próprio sangue. Vamos ler aqui, capítulo 9, 12. Não por meio de sangue de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entregou no Santo dos Santos de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Ele se oferece a si mesmo, ele ofereceu o seu próprio sangue, que é superior ao sangue de bodes e animais do Velho Testamento, de uma vez por toda. Ele ofereceu o seu próprio sangue e alcançou para nós uma eterna salvação. Capítulo 10, 10, vamos ler lá. Capítulo 10, 10. Ele oferece seu próprio corpo. Capítulo 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus oferecido uma vez por todos. Irmãos, ele se ofereceu a si próprio, ele ofereceu o seu próprio sangue, ele ofereceu o seu próprio corpo para o nosso resgate. Então, do mesmo jeito que os sacerdotes da primeira aliança tinham que oferecer algo a Deus para mediar essa relação, Cristo se ofereceu a si próprio, como o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Lembra, irmão? O próprio Jesus, ele não pertencia à tribo de Levi. O autor argumenta isso no capítulo 7. Né? Se ele estivesse na terra, Jesus não estaria executando, exercendo essa função de sacerdote, porque essa função de sacerdócio e de levita era exclusiva da tribo de Levi. O autor no capítulo 7 apresenta para nós que a ordem de Jesus é superior, é anterior à ordem levítica.
A ordem dele descende daquele personagem que se encontra com Abraão no Gênesis capítulo 14, Melquisedeque, que era rei e sacerdote em Salém. Se ele estivesse na terra, certamente ele não estaria executando essa função, porque a lei nos diz que a tribo de Levi foi chamada a essa função. Versículo 5. Eles servem um santuário que é a cópia, os sacerdotes levíticos, servem um santuário que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Irmãos, qual que é a ideia de cópia? Se os irmãos pensarem em uma obra de arte, né, tem pessoas que têm capacidade de copiar algo, tipo uma obra de arte, uma pintura, ela nunca vai ficar totalmente perfeita, né? Pode ser imitada, mas ela nunca vai ser a verdadeira obra, né? Então essa ideia de cópia está falando que o tabernáculo, o santuário que os levitas executavam a sua função, era uma cópia, não era o real. E também era a sombra. Qual que era a ideia de sombra? Todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento era a sombra, apontar para Jesus. Irmãos, pensa bem quanto o nosso corpo projeta uma sombra, né? Quando a gente olha para a sombra, não dá para a gente ter uma ideia como é a característica, pouca ideia como é a característica daquele corpo, mas é só uma projeção. O Velho Testamento apontava para Jesus. O tabernáculo, o ritual de sacrifícios, tudo que estava ali, os utensílios, apontava para Jesus. Era a sombra daquele que está no céu. Era uma mera representação, ainda que tenha a sua glória, tinha a sua beleza. Essa semana eu li toda a parte lá como foi feito o tabernáculo, a sua beleza, a maneira que foi costurado os tecidos, as cores, a roupa do sacerdote, do levita, como foi feito, tinha sua beleza, tinha sua glória, mas era temporário. Mas era meramente uma cópia e sombra. Existe no céu aquilo que é verdadeiro e real. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Irmãos, em Êxodo capítulo 25, Moisés é conduzido por Deus a construir o tabernáculo, que era o centro de adoração do povo de Israel, né? Era o centro de culto do povo de Israel. E quando Deus chama Moisés para fazer o tabernáculo, para organizar a construção do tabernáculo, Deus mostra para ele um modelo. Ele vê algo que está no céu e ele faz uma mera cópia daquilo, né? Ele faz uma cópia daquilo. Ele viu Deus, mostrou para ele o verdadeiro santuário, onde o nosso próprio Deus habita, e ele faz um modelo, uma cópia daquilo. Contudo, irmãos, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior. Por quê? O serviço de Jesus como sumo sacerdote é executado e é exercido nos céus, plenamente. Então ele entra no real Santo dos Santos. Irmãos, pensa comigo. Os judeus dessa carta estavam tendenciosos a voltar à prática ritualística dos judeus, da tribo de Levi, no templo. Eles estavam tendenciosos a voltar à primeira aliança, por causa da ameaça de perseguição, por causa dos seus bens sendo presos, por causa de seus parentes, pais, irmãos, tios, estão rejeitando porque eles reconheceram que Jesus é o Messias. Eles estavam querendo voltar à sombra, voltar à figura, ao modelo, voltar à cópia, por causa da pressão. Irmãos, pensa no casamento, para os irmãos terem uma ideia disso. O casamento tem um rito que a gente segue, né? Eu não segui isso porque eu não era crente, né? Mas a gente namora, passa pelo noivado, depois vem o casamento. Seria loucura, eu e a Camila, agora a gente vai completar 19 anos de casado, eu ficar saudoso, ainda que eu tenho lembranças de momentos legais do nosso namoro, eu queria voltar ao nosso namoro. Pensa alguém que está casado há muito tempo, como o irmão Teruca e a dona Miriam, querer retornar ao namoro. É isso que esses irmãos judeus estavam fazendo, eles estavam querendo retornar ao início de tudo. Eles tinham o cumprimento, o casamento, quando a gente chega à plenitude, é o casamento. O ato de casar, quando a gente se casa, a gente consuma, né? O ato de se tornarmos uma só carne. E a gente querer voltar ao namoro ou noivado. Por isso que a gente acha muito estranho uma pessoa que tem um noivado tão durado, tipo 10 anos, é muito estranho, né? Mas por quê? Essas coisas são transitórias, é para acabar.
o namoro, o noivado, tem um tempo limitado, é para durar para muito tempo. Agora, esses irmãos judeus estavam querendo retornar à sombra. 2 semanas atrás, eu estava no trabalho, eu ouvi uma música que lembrava do namoro meu da Camila. Essa música, assim, fez parte do nosso namoro, né? Eu até lembrei, me deu saudade quando a gente namorava, até compartilhei com a Camila. Mas eu não queria, me deu saudade, mas hoje eu tô muito mais completo o meu casamento, né? Seria loucura eu querer retornar pro nosso namoro. É isso que esses irmãos estavam fazendo, eles estavam querendo retornar à primeira aliança. Eles tinham aquilo que era sublime, a gente acabou de ver no começo do mês que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Eles queriam voltar ao sacerdócio levítico. A gente acabou de ver que Jesus, ele exerce a sua função ministerial como sacerdote nos céus. Eles queriam voltar ao templo. Eles queriam voltar ao tabernáculo, que era cópia e sombra. Irmãos, contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Vamos ver aqui, ó. Irmãos, o sumo sacerdote levítico e o sumo sacerdote de Jesus. Aqui é a comparação, o contraste que ele está fazendo. O sacerdote levítico, arônico, tabernáculo terreno, erguido ou construído por homem, na terra, ofertas prescritas pela lei, cópia e sombra em modelo. É algo imperfeito, é incompleto. Ainda que tenha o seu propósito, é transitório, aponta. O sacerdote Melquisedeque, Jesus, tabernáculo celestial. Assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. Verdadeiro e erigido ou construído pelo próprio Deus, está nos céus. Irmãos, qual dessas ordens os irmãos preferem? Tenta se colocar na mente desses destinatários dessa carta. Eles tinham aquilo que era sublime, que era incomparável. Eles estavam querendo retornar aquilo que era provisório. Não só por causa de compreensão, eles compreenderam que o sacerdote levítico era super, não, por causa da pressão. Era muito mais viável para eles abandonar a messianidade de Jesus e voltar, acabar a perseguição, eles iam manter a boa vizinhança com os familiares. Eles receberam aquilo que era sublime e queriam voltar para aquilo que era cópia, que era sombra, que era transitório, era passageiro. Eles queriam voltar para o namoro, eles queriam voltar para o noivado. Recebemos o casamento. Primeiro argumento dele, irmãos. A segunda parte aqui é sobre a aliança. A aliança da qual Jesus é mediador é superior à antiga e tem promessas superiores. Irmãos, a aliança, qual que é a ideia da aliança? É um pacto, é um acordo entre duas partes, é um contrato. Então, a Deus, o Filipe falou, quando ele estava expondo, como ele está expondo Romanos, capítulo 9, ele falou sobre o povo de Israel. Com o povo de Israel, Deus estabeleceu alianças, né? Deus estabeleceu aliança com Adão, estabeleceu aliança com Noé, estabeleceu aliança com... É a mesma aliança, só que ela vai sendo adicionada características diferentes, né? A gente vê a aliança com Adão, a aliança com Noé, sem a circuncisão. Vai sendo adicionado elementos diferentes, mas é a mesma aliança que vai sendo expandido. Alguns elementos são abandonados, outros são incluídos, e essa aliança vai sendo expandida até a verdadeira aliança, que é a aliança feita pelo novo mediador, que é o nosso Senhor. E essa aliança, ela é superior porque ela tem um mediador que garante, Jesus é o nosso roxonim. Quem não queria ter Jesus como roxonim? Né? Ele assume a bronca mesmo. Se você está devendo, ele vai pagar para você. Ele assume a bronca, a responsabilidade. Jesus, como nosso roxonim, como nosso mediador, ele assume a responsabilidade do contrato. E de fato, a parte humana não cumpriu o contrato. Nós demos o calote. Ele assumiu a responsabilidade. E é interessante que ele é mediador de uma superior aliança que tem promessas superiores. Irmãos, essa nova aliança tem promessas superiores. A gente vai ver essas promessas superiores nessa nova aliança. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Irmãos, interessante. Romanos, falando acerca da lei, o problema não está na lei de Deus. A lei de Deus é boa, é perfeita.
o decálogo, os 10 mandamentos, representa o caráter moral de Deus. O problema está, uma das partes contratantes, que somos nós. Nós quebramos a aliança. A aliança é imperfeita não pela parte de Deus, mas por causa de nós. Lembra que nós caímos em Adão. Nós pecamos contra o Senhor. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E a primeira aliança foi dada provisoriamente. Ela nunca foi dada, a lei nunca foi dada com o propósito de salvar-nos, né? Ela foi dada, a gente vê o Novo Testamento, fala que um dos propósitos da lei, a gente tem estudado o capítulo Roma, é mostrar o nosso pecado, que nós somos culpados diante de Deus. Nós estamos debaixo da ira de Deus. Outro propósito é deixar-nos indesculpáveis diante de Deus, né? A lei de Deus mostra que nós estamos nus diante de Deus. Somos culpados diante de Deus. Mas a lei nunca foi dada para salvar. A lei ela foi dada quando nós entendemos que nós estamos nus diante de Deus, que nós somos dignos de condenação eterna. A lei era para nos levar a Cristo. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, qual que era o problema da primeira aliança? O povo. O problema da primeira aliança era o povo. Deus viu o povo em falta. Irmãos, não sei se os irmãos conseguem lembrar a história de Israel. História de idolatria, né? Deus estabelece um pacto com o povo e requer do povo plena obediência. O povo quebra. A gente vê lá na época de Juízes, quando o povo chega na terra, quando o povo é tirado do Egito. Eles rompem a aliança diariamente com Deus. Eles adoram outros deuses. Eles não confiam plenamente no Senhor. Eles murmuram contra Deus. Eles quebram a parte contratante e o povo estava em falta. E Deus disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Irmãos, esse texto aqui que a gente vai ler foi tirado de Jeremias, do capítulo 31, do 31 ao 34. Irmãos, Jeremias foi um profeta que viveu um pouco antes do exílio babilônico. O exílio babilônico, a invasão babilônica em Israel, é o final da execução dos juízos de Deus sobre o contratante. Como Israel quebrou a aliança, e segundo Deuteronômio, quanto haveria essa quebra de aliança, Deus traria uma nação estrangeira que puniria o povo. Então Jeremias viveu esse cenário da invasão babilônica. Essa semana eu estava escutando o livro de Jeremias e vi quantas vezes o próprio Deus, usando Jeremias, fala da idolatria em Israel, do adultério, dessa relação entre Deus como esposa e Israel como mulher. E quantas vezes Israel, como esposa, procurou outros maridos, adorou outros deuses. O povo de Israel quebrou a aliança com Deus. E uma das maldições dessa quebra seria a execução final do juízo de Deus, trazendo nações estrangeiras que levaria o povo cativo. Irmãos, a nova aliança não é estranha. Ela já estava prometida lá no Antigo Testamento. Deus prometeu, pela boca do profeta Jeremias, que Deus faria uma nova aliança com o povo. Uma aliança superior, um pacto superior. Versículo 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quantos tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu também afastei deles, diz o Senhor. Irmãos, é interessante aqui que o autor de Hebreus nos fala que essa aliança seria diferente, né? Não seria como foi feita com os antepassados dos destinatários dessa carta. É legal a linguagem que ele fala aqui, muito interessante. Quantos tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Imagina que Deus, como um pai ou como um marido, tirando a sua esposa da escravidão. Deus tratou Israel como filhos, tratou Israel como a sua própria esposa. Deus, a gente lê o Êxodo, a gente vê que Deus tirou o povo de Israel dessa escravidão. Mas por que Deus estabelece uma nova aliança? Porque o povo não foi fiel à aliança que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel. Então Deus se afastou de Israel. Irmãos, descontinuidade e continuidade. Que eu falei para os irmãos. Existe aspecto, essa nova aliança, existe algum aspecto de continuidade, algumas coisas que continuam e outras coisas que são rompidas. A antiga aliança, irmãos, Deus demanda a obediência perfeita do povo, né? Só que Deus demanda a obediência perfeita
sem possibilitar o povo a obedecer perfeitamente. Então, Deus diz ao povo, obedeça. Cumpra os meus mandamentos. Cumpra a minha lei. Deus demanda a obediência perfeita do povo. E havia uma expectativa de reciprocidade por parte do povo. Deus queria que o povo obedecesse plenamente a sua lei. Né? Obedecesse, se a gente ler lá Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições, Deus abençoaria Israel se Israel ficasse no pacto. Eles teriam boa colheita, eles seriam férteis, eles teriam um reino estabelecido, eles seriam cuidados por Deus, protegidos por Deus. Mas, se eles rompessem essa aliança, Deus traria nações estrangeiras, Deus traria fome, peste sobre eles, doença sobre eles, seca sobre eles. Com consequências, quanto eles não permanecessem fiéis à aliança. A lei era externa, outra coisa diferente. Na antiga aliança, a lei era externa, foi escrita em 2 pedras, pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos. E o povo deveria obedecê-la integralmente. Essa era o pacto que Deus estabeleceu com o povo de Israel. O mediador aqui era Moisés. É um mediador humano, como nós, fraco também. Ele não conseguira garantir o ônus do pacto. Né? A nova aliança, os 10 mandamentos são internalizados no coração do povo. A diferença da primeira aliança, quando o mandamento era externo, na nova aliança, a própria lei é internalizada em nosso coração. Né? Deus fala, obedeça e nos dá condição para obedecer. E a compreensão também é aprofundada no amor, a lei de Cristo. Irmãos, essa mesma lei, os 10 mandamentos, ele é aprofundado, ele é internalizado em nós, nosso coração, e também a sua compreensão é aprofundada em amor. Essa transformação, irmãos, é a obra do Espírito Santo dentro de cada crente da comunidade da Nova Aliança, que traz consigo promessas superiores de perdão total. Irmãos, a gente vê que na primeira aliança era dia após dia o sacerdote oferecer sacrifícios que não poderia levar o ofertante à perfeição. Não poderia aperfeiçoá-los eternamente. Mas a nova aliança, Jesus se oferece de uma vez por todas, de uma vez só, pelos nossos pecados, e nos traz promessa de perdão total. Vamos ver aqui a parte. Irmãos, o versículo 10 aqui. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e escreverei no seu coração, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Irmãos, a gente, lendo esse texto, quando eu me deparei com essa afirmação da nova aliança, com essa promessa da nova aliança, a primeira promessa é a regeneração, o novo nascimento. Deus promete dar a outra parte desse pacto, que somos nós, também Israel, alguns judeus que creram no Senhor, promete nos dar um coração novo e a própria lei de Deus escrita em nossa mente. É Deus aqui o agente. Ó. Essa é a aliança que farei. Deus vai fazer essa aliança. Que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, Deus é o agente aqui. Ativo aqui. Ele porei as minhas leis na mente de vocês. E escreverei no seu coração a minha lei. Na primeira aliança, a lei foi escrita em pedras. Na nova aliança, ela é escrita em nosso coração. Então, Deus nos dá condição para obedecer à vontade de Deus. Deus nos dá um novo nascimento. Deus nos faz de novo. Deus nos faz compatível à sua própria natureza. Deus nos dá a sua lei na nossa mente e escreve em nosso coração a sua lei. E Deus diz, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Há uma conformidade de nós com Deus. Nós que outra hora éramos inimigos de Deus, éramos filhos do diabo, estávamos escravos do mundo, agora nós somos povo de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Irmãos, pensa que maravilha é essa. Deus escreveu a lei em nossos corações. Nossos corações que eram de pedra, Deus colocou-nos um coração de carne e escreve a própria lei no nosso coração. Nós agora somos identificados com Deus. Nós, por causa do Espírito Santo habitando em nós, nós podemos agora dizer não ao pecado. Falar, eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Eu posso, hoje, como o Felipe falou no sermão
no capítulo em Romanos, ele falando que nós hoje podemos dizer não ao pecado. Nós podemos, não, porque a gente morreu com Cristo. O Espírito Santo de Deus nos habita, irmãos. Deus, na primeira aliança, dá a ordem para o povo, dá a lei para o povo e fala, obedeça. Na nova aliança, Deus dá a mesma lei, mas Deus nos dá condição, pela sua própria habitação, Ele escreve a sua lei em nosso coração e põe em nossa mente a sua lei. E nós se tornamos povo de Deus. Esse é o novo nascimento, só Deus pode fazer isso. O Roberto orou aqui, falando que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos dar a vida nova. Essa vida nova que nós recebemos. Essas promessas não são maiores e mais superiores do que a primeira aliança, irmãos? Reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, irmãos. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e dirá ao seu irmão, conheço o Senhor porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Irmão, depois de nós sermos nascer de novo, regenerado, Deus nos reconcilia com Ele. Hoje a gente pode conhecer o Senhor. Hoje a gente pode conhecer o Senhor, independente se você tem condição financeira, não tem condição, tem escolaridade, não tem escolaridade. Você pode conhecer o Senhor. Você pode ter um relacionamento com Deus e conhecer a sua palavra. Porque todos eles me conhecerão. Todos nós, todos os crentes da nova aliança, eles são, por causa da habitação do Espírito Santo, eles têm condição de conhecer o Senhor. A própria lei de Deus foi escrita no nosso coração e nossa mente. Justificação. Deus nos declara justo. Outra promessa superior. Primeira promessa, regeneração. Segunda promessa, reconciliação. Terceira promessa, nós fomos declarados justos diante de Deus. Versículo 12. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, quero que os irmãos pensem. As promessas da nova aliança e os judeus dessa carta estavam tendenciosos a voltar à primeira aliança. Ele tem promessas superiores de regeneração, promessas de reconciliação e promessas de plena justificação. Porque eu serei misericordioso. Deus decide se compadecer da nosso estado de miséria. E Deus disse que nunca mais se lembraria do nosso pecado. Não é uma amnésia, é porque alguém pagou. A gente acabou de ler que Jesus se doou a si próprio, doou seu próprio sangue, doou seu próprio corpo em oferta para Deus. Nós temos um melhor Roxonim, ele é o garantidor, é o mediador desse pacto com Deus. Ele vive eternamente, ele está à destra de Deus assentado. Como nosso sumo sacerdote, ele vive para sempre para interceder por nós. Quando Deus decide executar o seu juízo, ele vê no seu próprio filho as marcas dos pregos, a marca da lança à sua lateral. Ele é um testemunho vivo eternamente que ele pagou pelos nossos pecados. E por final aqui, irmãos, o versículo 3 traz-nos a consideração final. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Possivelmente, quando a gente olha para essa carta, seria um argumento bem plausível para o autor se o templo já tivesse destruído. Por isso, se o templo já tivesse sido destruído aqui pelos romanos, certamente ele usaria isso como exemplo, como de findar a primeira aliança. Mas o templo ainda estava em pleno vapor lá, os sacerdotes estavam oferecendo sacrifícios, mas ele fala que essa primeira aliança ela era provisória. Uma hora vai acabar. Não a aliança, não está falando da lei de Deus moral, está falando dos rituais, do primeiro sacerdote levítico. Tudo isso teve uma função temporária, provisória. Apontar para o real cumprimento. Quando veio o sumo sacerdote, não é necessário mais dessas funções sacerdotal dos descendentes de Arão exercer essa função. Nós temos o verdadeiro sacerdote, nosso Senhor. Irmãos, vamos para a aplicação aqui. Aplicação. O ministério de Jesus é superior, ele está no verdadeiro tabernáculo, lugar santíssimo. Ele é o nosso sumo sacerdote que está à direita da majestade. Irmãos, qual a importância disso? A importância que hoje, por isso nós podemos descansar, irmão. Você pode descansar. Nós estamos representados diante de Deus. Você
Nós temos um representante diante de Deus, o próprio Filho de Deus, aquele que se ofereceu de uma vez por todas pelos nossos pecados, que é santo, é inculpável, separado de pecadores, mais sublime do que o céu, nos representa diante de Deus. Você está bem representado diante de Deus. A gente pode descansar na obra de Cristo. Segunda aplicação. A nova aliança tem promessas superiores. Quais são as promessas superiores? Regeneração, novo nascimento. Lei na mente, escrita no coração. Agora, irmãos, nós pertencemos a Deus. Nós podemos, como Paulo aos Romanos, chamar Deus de paizinho, de pai. Nós pertencemos a Deus por causa da obra de Cristo. Reconciliação, paz com Deus. Conhecemos o Senhor. Todos, irmãos, independente de classe social, rico, pobre, descendência e escolaridade, não necessitamos de mediadores humanos. Todo crente é um sacerdote do Senhor. Irmãos, independente de ser grande ou pequeno, de classe social, de descendência ou de escolaridade, você tem livre acesso. E se você crê em Jesus, confiou em fé em Jesus, você tem plena reconciliação com o Senhor. Você pode e deve conhecer o Senhor pela sua palavra. E você também não necessita de mediadores humanos. Todo crente, você é um sacerdote. Você é um sacerdote no lar da sua casa. Você é um sacerdote para os seus filhos. Seus filhos também, que creem no Senhor, são sacerdotes. Nós não precisamos de mediadores humanos. Nós temos o único sumo sacerdote, o nosso Senhor. Por fim, aqui, justificação, declarado justo. Misericórdia, jamais lembrarei dos seus pecados. Perdão total dos nossos pecados. Irmãos, a nova aliança traz promessas muito superiores, irmão. Pensa a ideia de perdão total. Todo ano, o judeu tinha que separar uma ovelha, a melhor ovelha, e levá-la no santuário e oferecer como sacrifício a Deus. Como substituto a ele. Nós, de uma vez por todas, Deus deu o seu próprio Filho para morrer pelo nosso pecado. Nós fomos totalmente perdoados. Nós temos livre acesso a Deus. Então, a nova aliança, ela carrega consigo promessas muito superiores. E eu gostaria que os irmãos pensassem nessas promessas. Nós temos um sumo sacerdote digno. O seu ofício foi superior porque ele executa esse ofício no céu, como mediador dessa nova aliança. E a nova aliança, irmãos, é superior porque ela tem promessas superiores. Promessa de regeneração, novo nascimento, promessa de reconciliação, paz com Deus e promessa de justificação, que é declarado justo. Oremos ao Senhor.